Secov RS HDM participa em Brasília da ação RS Nasce, juntamente com outras entidades filiadas à Federação. Entrevistamos Rafael Padoim Nenê, vice-presidente de comercialização do Secov RS HDM, sobre essa importante atuação do Secov em Brasília. Pode rodar a entrevista, Thiago. Consumidor RS presente hoje no Secov. A minha entrevista é com o Dr. Rafael. A gente vai falar, inclusive, doutor, desse movimento incrível que o Secov está fazendo lá em Brasília. Eu quero que o senhor conte um pouquinho para os nossos telespectadores como é que funciona, quais são as expectativas, o intuito desse movimento em si. Olha, eu acho que esse movimento ele tem um grande fator assim, de energia, de sinergia, porque ele é um movimento que demonstra muita integração entre todas as entidades de classe que movimentam a economia aqui do nosso estado. E, claro, de certa maneira, a gente fala um pouco mais de Porto Alegre, até quando a gente se dirige a Brasília, em decorrência das cheias. Esse foi o grande motivo da nossa mobilização, buscar recursos do que foi prometido e estender também prazos de projetos e recursos que também assim foram prometidos. Mas essa sinergia entre as entidades de classe marcou muito as duas missões que nós realizamos a Brasília. Cada entidade tem as suas familiaridades com mais ou menos com algum parlamentar, isso ajuda a nossa agenda. A gente conseguiu reuniões privadas especiais, né? A gente teve uma reunião privada na mansão, na casa, no setor de mansões de Brasília, com o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira. Nós tivemos uma reunião privada também no gabinete do Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado. Isso tudo articulações. A gente teve também duas reuniões privadas com o chefe de gabinete do Alckmin. Nós tivemos também com um assessor do Alckmin. Quer dizer, isso tudo articulações de líderes empresariais. E o Secov ele tem um papel fundamental e praticamente as minhas falas, né, a gente teve, dependendo do momento desses encontros, a gente teve sempre um interlocutor falando por mais de 55 entidades, que inclusive assinamos documentos, entregamos em mãos, personalizados, com o nome de cada parlamentar para que nos ajudasse. E em alguns momentos a gente teve a liberdade de cada um esboçar, e coube a mim falar muito do mercado imobiliário e também algumas vinculações com a questão turística e gastronômica, até para fazer jus com as demais entidades que lá estavam, né? E é interessante que a gente pontue que o setor da habitação ele tem um interesse muito grande na reconstrução da capital e do Estado, inclusive. A gente sabe que não vai ser tarefa fácil. Não vai ser, e é incrível que Brasília é um mundo à parte, né? A gente precisa, por exemplo, a primeira missão ela foi muito importante, a segunda ela foi, como eu vou dizer assim, mais completa, porque a gente vai entendendo também os canais, as vias, o que falar, o que chama mais atenção, e a gente eu aprendi, vim de lá com uma lição que é que muitas vezes a gente tem que falar o óbvio, né? As pessoas estão distantes em Brasília, né? A gente tem, claro, deputados federais e senadores, né, os nossos senadores, que estão acompanhando o que está acontecendo aqui. Mas nós temos o Brasil inteiro, né? E o Brasil inteiro muitas vezes não faz noção do que foi uma cheia. Verdade. O que é 10% do município de Porto Alegre afetado, 15, 20, o que é a mancha? Tanto é que até hoje, né, o governo federal entende que a mancha o governo estadual entende que a mancha tem um outro circuito e o governo municipal tem uma outra circunferência. Então, é importante demonstrar isso, é importante demonstrar, nós levamos números, quantidade de CNPJs afetados, atingidos pelas cheias, mostramos que em alguns lugares do estado imóveis, ou seja, terrenos desapareceram, né, porque isso é fato, as cidades encolheram. Muitos agricultores que tinham um pedaço de terra,
eles deixaram de ter, desapareceu, foi barranco abaixo, foi rio abaixo. E essas coisas foram importantes serem ditas lá. E o impacto do nosso aeroporto, o impacto da nossa economia. E na minha fala eu falei muito no sentido de tentar demonstrar que a cidade estava desorientada, né? Nós temos dois bairros, ou duas regiões, melhor dizendo, né? O Centro Histórico e o Quarto Distrito, que são regiões estratégicas, tanto para o nosso estado, como para o município, de desenvolvimento econômico, ou seja, através do turismo, através da gastronomia, que são a indústria limpa que a gente fala. O Quarto Distrito, principalmente, né, criou-se uma expectativa em cima dele e logo em seguida enchente. Isto. E o mercado imobiliário, e lá eu me apresentava, falava, estou aqui representando o mercado da habitação, porque isso impacta, né? Da mesma maneira que a Farsul falava, olha, poxa, nós estamos falando aqui da agricultura, que impacta, principalmente quando é Rio Grande do Sul, falando em agricultura, a gente falava em nome do Secov sobre a habitação. Não só no quesito a famílias que perderam tudo, perderam quase tudo, mas também na organização da cidade. Segurança, mobilidade urbana, essa questão de segurança também no aspecto do Quarto Distrito. Né? Tudo, olha quanto o Estado, quanto o município investiu para que regiões como o Quarto Distrito e o Centro Histórico se desenvolvam, né? Ou que resgatem a sua essência de antigamente e se conectem melhor com a cidade, para que o empreendedorismo também possa se distribuir nessas regiões. A gente tem, acho que praticamente nos últimos 3, 4 anos, ao menos aqui no Secov, praticamente o que eu mais falo são do desenvolvimento dessas regiões. E depois de um fato climático dessa natureza, a gente não pode simplesmente sepultar esses dois bairros. Pelo contrário, a gente tem que, inclusive, valorizar muito. E é importante até que se diga que recentes pesquisas aqui no Secov seguiu apontando como local com maior procura e de negócios fechados, Menino Deus, o Centro Histórico, ou seja, mesmo assim, com esse fato, a gente continua movimentando o mercado imobiliário, ou seja, demonstra também a força do povo gaúcho e de todos os moradores de todas as cidades atingidas, na verdade, quase o estado inteiro atingido, né? E o porto-alegrense também, né? Expectativa daqui para frente. Essas regiões, elas tendem a melhorar essa questão da economia. E quais são os planos lá em Brasília? O que a gente pode esperar desse grupo? Olha, a gente falou muito do Pronamp, né? E a gente explicou a eles, tentou reforçar, porque é óbvio que eles têm conhecimento, né? Mas que o Pronamp solidário, que se restringia à mancha, né, de afetação, ele pudesse ser, digamos assim, levar as mesmas características de absorção desses recursos em toda a cidade, porque toda a cidade, de alguma maneira, direta ou indiretamente, foi afetado, né? Grandes empresas, pequenas empresas. Então, a primeira coisa é essa questão do Pronamp solidário. E também trabalhar com uma linha de crédito mais vantajosa, com diminuição de juros e atualizações financeiras, para que facilite. E um outro ponto que a gente bateu muito também é a questão da negativação, né? E em função de muitas empresas que ainda lá da época da pandemia buscaram crédito por terem alguns problemas, né? Tiveram tido problemas, buscaram recurso, inclusive do Pronamp e outras linhas de crédito, e que às vezes na hora de solicitar um novo agora, esses valores até então eles bloqueavam parte. Sim. E isso limitava novos créditos. E a exigência dos canais, né, os bancos, não analisavam de forma tão personalizada esse tipo de necessidade. E poucos ainda estavam conseguindo pagar da época da pandemia, né? E algumas empresas apresentavam certidões positivas, era inevitável. E a gente buscou levar alternativas
para que esses créditos fossem concedidos também para empresas que tivessem alguma restrição cadastral, claro, dentro de uma análise segura, correta. A gente considerou todas as questões de responsabilidade dos próprios agentes financeiros, mas era importante explicar isso tudo, porque os que mais precisam ainda, nós estamos falando de quantos dias após as enchentes, né? A gente ainda está falando no assunto. Talvez a gente tenha que fazer uma terceira missão a Brasília. Isso que eu ia te perguntar, já tem uma viagem programada, encerrou, como é que está isso? Olha, a gente articulou da seguinte maneira, a primeira missão, ela se deu antes do recesso parlamentar, né? Logo depois teve o recesso e a gente idealizou que logo assim que as pautas voltassem, nós faríamos a segunda missão e assim fizemos. Na semana passada existiu uma expectativa muito grande na votação com relação à prorrogação dos prazos, com relação ao PRONAMP solidário, né? E a gente ainda tem uma expectativa, as entidades de classe todas estão se movimentando essa semana, falando com seus parlamentares mais próximos, para que, eventualmente, ainda dentro dessa semana, alguma novidade possa ser dita, né, através lá de Brasília. Porque nós deixamos um dossiê, um passo a passo prontinho para eles. Em relação a isso, foi uma carta de recomendação, assim dizer, como é que... Sim, isso também foi um aprendizado da primeira missão. A gente, talvez até pelo desespero, né, que foi a primeira missão, né, e pela urgência, as entidades elas elaboraram, e as próprias falas, elas eram mais abrangentes. Uhum. E a gente combinou, a gente articulou, fizemos a missão, ela é resultado de boas reuniões online que nós realizamos antes, né? E nós elaboramos um pleito bem específico, né? Então, que foi essa questão da linha de crédito, do PRONAMP solidário, da questão da mancha, da questão das positivas, né? Com efeito negativo, que era uma coisa muito importante, e abandonamos outras questões que estavam dizendo mais respeito à própria reforma tributária, que é uma pauta que, para eles lá, era importante, que tomava tempo, ainda toma tempo, né? E então a gente tentou ser mais cirúrgicos no que tange aos pedidos. E combinou da gente conseguir, na véspera ainda, e sempre apertado, porque a gente vai já com voo, a gente fica no máximo 2 dias lá, é corrido, e a gente conseguiu essa agenda lá com o gabinete do Alckmin, justamente para explicar que seria talvez através deles a alternativa da gente conduzir melhor essa questão dos créditos. Porque as nossas entidades de classe estão fazendo o dever de casa aqui, o governo do Estado está fazendo, o município está fazendo. O que a gente precisa é só a liberação do crédito. E uma coisa que foi bem dita por todos, e eu não deixei de mencionar, que a gente não está indo a Brasília para pedir dinheiro, pedir esmola, enfim. É um direito nosso pelo Pacto Federativo, né? O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que contribui horrores para que o país funcione, né? E quando se precisa, às vezes há uma burocracia desnecessária, às vezes até uma burocracia, digamos assim, desleal, né? Porque não seríamos nós, as entidades, que deveríamos ir a Brasília, né? A gente precisaria que tivessem os nossos representantes aqui, que escutassem, que levassem essa nossa voz lá e lá fossem escutados. Porque a gente observa a condução assim. Alguns têm mais articulação, alguns conseguem mais penetração, mas o ideal era que todos tivessem isso. E também que o governo federal enxergasse isso como, de fato, uma calamidade gigantesca, né? Não é Porto Alegre, é o Estado do Rio Grande do Sul inteiro.